Olá noturnos, sejam bem-vindos a mais um relato curto de hoje. Esse relato foi enviado pela Carlos, e ele não quis informar qual lugar mora. E o relato se inicia assim. Olá Yara, boa noite noturnos. Eu sou Carlos, sou enfermeiro há mais de 20 anos, e já vi de tudo um pouco nas emergências e nos corredores frios das alas hospitalares. Porém, nada se compara ao que aconteceu naquela noite no Hospital São Marcos, um lugar que dizem ser assombrado. São Marcos é um hospital antigo, daqueles com corredores longos e janelas grandes, mas que exalam um ar pesado, sabe? O prédio já tem mais de 100 anos, e as histórias sobre aparições e acontecimentos estranhos são parte do folclore entre nós, funcionários. No entanto, até aquela noite, eu nunca tinha levado essas histórias muito a sério. Eu estava de plantão na UTI naquela noite, um turno como qualquer outro. Minha colega Ana, uma enfermeira experiente e com quem eu sempre gostei de trabalhar, estava comigo. Estávamos revisando prontuários e cuidando dos pacientes quando a energia caiu por alguns segundos, o que não é incomum em um prédio velho como aquele. Mas dessa vez, foi diferente. Quando as luzes piscaram e voltaram, sentimos uma mudança no ar. Era como se a temperatura tivesse caído uns 10 graus. Ana e eu nos olhamos, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que ouvimos o primeiro som. Um choro baixo e contínuo, vindo de algum lugar perto da ala de isolamento. Você ouviu isso? Perguntei, tentando parecer calmo. Ouvi. Parece um bebê chorando, Ana respondeu, franzindo a testa. Mas não temos bebês aqui na UTI. Decidimos investigar, achando que talvez algum som do andar de baixo estivesse ecoando. Fomos até o corredor da ala de isolamento, onde o som parecia mais forte. À medida que nos aproximávamos, o choro cessou abruptamente, deixando um silêncio desconfortável. Isso tá ficando estranho, comentei, tentando fazer uma piada para aliviar a tensão. Ana apenas balançou a cabeça, séria. De volta à nossa estação, retomamos o trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não nos abandonava. Foi então que o monitor cardíaco de um dos pacientes começou a apitar. Corremos até o leito para verificar, mas o paciente, um senhor idoso que estava em estado crítico, parecia estável. Os sinais vitais estavam normais, mas o monitor continuava apitando como se algo estivesse errado. Vou reiniciar o monitor, disse Ana, desconectando e reconectando os cabos. O apito parou, mas o ar ainda parecia pesado. Decidimos continuar monitorando de perto, mas a sensação de ser observado não nos deixava. Passou-se cerca de 1 hora até que algo realmente estranho acontecesse. Estávamos sentados, revisando anotações, quando uma corrente de ar frio passou por nós. Não era apenas um vento qualquer, era como se uma porta invisível tivesse sido aberta, deixando entrar um frio do outro mundo. Eu tô começando a achar que essas histórias têm algum fundo de verdade, murmurei, olhando ao redor. Antes que Ana pudesse responder, uma sombra passou rapidamente pelo corredor, refletida nas paredes brancas e nos vidros das janelas. Corremos para ver, mas não havia ninguém. A sombra simplesmente desapareceu. Isso não pode estar acontecendo, Ana sussurrou, visivelmente assustada. Liguei para a segurança, mas eles não encontraram nada de anormal. Era como se estivéssemos imaginando coisas, mas a sensação de algo sobrenatural estava cada vez mais forte. Ao voltarmos para a UTI, encontramos uma das pacientes, Dona Marta, sentada na cama, olhando fixamente para a porta. Dona Marta era uma senhora de uns 80 anos, internada com pneumonia severa. Ela sempre foi muito frágil e raramente falava, mas naquele momento, parecia diferente. O que foi, Dona Marta? Perguntei, tentando acalmá-la. Ele tá aqui, ela disse, com uma voz trêmula. O homem de branco.
Um arrepio percorreu minha espinha. Que homem, Dona Marta! Ele sempre aparece quando alguém vai embora, ela respondeu, apontando para o corredor. Mas não é um médico. Olhei para Ana, que estava pálida. Conhecíamos as histórias sobre o homem de branco, uma figura que supostamente aparecia antes da morte de um paciente. Sempre achamos que era apenas um mito, algo para assustar os novatos, mas Dona Marta parecia acreditar. Tentamos tranquilizá-la, dizendo que não havia ninguém ali, mas a convicção em seus olhos me fez duvidar das minhas próprias palavras. Voltei ao meu posto, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. As horas seguintes foram tensas. Cada barulho, cada sombra parecia amplificar nosso medo. Às 3 da manhã, o monitor cardíaco de Dona Marta começou a apitar freneticamente. Corremos até ela, mas sabíamos que algo estava errado. Seu pulso estava fraco e irregular. Vamos precisar entubá-la, disse Ana, já preparando o equipamento. Enquanto tentávamos estabilizá-la, senti uma presença atrás de mim. Era como se alguém estivesse nos observando, mas ao me virar, não vi nada. Ana parecia sentir o mesmo, mas estávamos ocupados demais para discutir. Dona Marta não resistiu. O monitor mostrou uma linha reta e o som contínuo e agudo preencheu a sala. Ana e eu nos entreolhamos, exaustos e desanimados. Foi então que ouvimos novamente o choro. Desta vez, estava mais perto e mais claro. Precisamos sair daqui, disse Ana, a voz tremendo. Isso não é normal. Concordei e fomos até a sala de descanso. Precisávamos de um momento para processar o que tinha acontecido. Enquanto tomávamos um café, discutimos o que poderia estar causando aquilo. Talvez fosse apenas o cansaço ou uma brincadeira de mau gosto. Mas nada fazia sentido. Quando voltamos à UTI, a sensação de ser observado estava mais forte. Olhei para os monitores e vi que todos os sinais vitais estavam normais, exceto por um detalhe: todos os pacientes estavam profundamente adormecidos, algo incomum considerando o estado crítico de alguns. Decidimos fazer uma ronda pelos corredores, na esperança de encontrar uma explicação racional. Enquanto caminhávamos, vimos uma figura ao fundo do corredor. Era uma silhueta alta e esguia, vestida de branco, parada ao lado de uma das janelas. Quem tá aí? Chamei, tentando manter a calma. A figura se virou lentamente, mas antes que pudéssemos ver seu rosto, desapareceu. Ana e eu corremos até o local, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio e o frio. Isso tá fora de controle, disse Ana, ofegante. Precisamos contar para alguém. Decidimos relatar o ocorrido ao supervisor, que nos ouviu com ceticismo, mas prometeu investigar. Voltamos à UTI, mas o ambiente estava ainda mais opressor. Os monitores começaram a apitar novamente, mas desta vez, em sincronia. Era como se uma força invisível estivesse manipulando os aparelhos. Foi então que vimos. No reflexo do vidro, a figura do homem de branco, parada atrás de nós. Nos viramos rapidamente, mas ele já tinha desaparecido. O desespero tomou conta de mim. Não era possível que tudo aquilo fosse apenas imaginação. O que quer de nós? Gritei, sem esperar uma resposta. O silêncio foi a única resposta. Ana estava chorando agora, e eu me sentia impotente. Naquela noite, nada mais parecia fazer sentido. Tentamos manter a calma e cuidar dos pacientes, mas a sensação de que algo ou alguém estava nos observando nunca nos deixou. Quando o turno finalmente acabou, saímos do hospital sem olhar para trás. A experiência nos deixou marcados, e até hoje, evitamos falar sobre aquela noite. Mas algo mudou em mim.
Passei a acreditar que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender, e que o Hospital São Marcos guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Essa é a minha história. Uma história de medo e mistério que me fez questionar a realidade e o desconhecido. Trabalhar em hospital é um desafio constante, mas depois daquela noite, o São Marcos nunca mais foi o mesmo para mim. E sempre que estou de plantão, não posso deixar de olhar por sobre o ombro, esperando não ver o homem de branco novamente. E aí, gente? Comentem aqui pra gente o que vocês acharam do relato do Carlos, comentem e deixem seu like aqui no vídeo, e para mais relatos basta seguir e se inscrever no nosso perfil, as informações estarão na descrição desse vídeo. Até daqui a pouco, noturnos!